Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de É da Coisa, ô câmera. Eu esqueci meu chapéu, pega close. Quando tudo parecer confuso, atrapalhado, sem sentido, vem pra cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM. Não é um programa para internet, não é um programa caça-clique, mas você pode também acompanhar por aí. Tá, eu vou dar dedinho para baixo, dedinho para cima, apertar sininho, faz tudo. Faça tudo o que você quiser, tudo é da lei. Nós não vamos ficar aqui enchendo o seu saco. E pelo aplicativo Band Rádios. E aí, Érico? E se a pessoa... Quer dizer... Mas, Reinaldo, e se eu perder o programa? Ele postou a voz Todo hoje. dia uma perspectiva. Aí, doutor Érico Oyama, você vai para www.reinaldoazevedo.com.br e você acompanha o programa, porque todos os dias eu publico o nosso programa lá. Boa noite, Maíra Bastianello. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Érico Oyama. Noite. Boa noite, Fábio França. Ficar com saudade do tio? Sim. Não, né? Porque... mentira, porque na verdade só na quinta-feira é que eu não fiz, porque eu estava em viagem mesmo. Verdade. Mas na sexta Mas você não tava já aqui. entrei pro telefone. E mesmo assim, foi um sucesso danado mesmo pro telefone. Isso quer dizer o seguinte, eu não preciso estar aqui, eu posso fazer perfeitamente o programa da praia. Sim. Certo? Não. Da praia, do campo. Como que a gente vai fofocar no Na intervalo? rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê. Onde quer que eu esteja, eu faço de lá e vocês ficam aqui. E pronto. Eu consegui ver até o Fábio França fazer assim pra mim, ó. Foi. Ó, acabou o tempo. Verdade. Comercial, não sei o quê. Não foi? Deu tudo certinho. Olha aqui. Gente. Eu escrevi uma série de posts hoje. Assim, eu nunca vi. Vai ver que é porque eu viajei, eu tive de viajar, tive esse compromisso. Mas assim, acho que em 96 horas, eu nunca vi o governo fazer tanta atrapalhada, tanta coisa ruim. Não, Fábio, não estou querendo dizer que atingiram o auge, estou dizendo em relação ao passado. Assim, em 4 dias, a quantidade de bobagem, truculência e tal, em 4 dias, né? Então, vamos lá. O Samuel Moreira, coitado, eu digo coitado, porque foi um trabalho hercúleo fazer a proposta da reforma da Previdência. Eu discordo de coisas que tem lá, eu discordo do que há de privilégio ainda para servidor, sim. Acho que tem coisa que precisa rever. Agora, ele fez o que era possível fazer. Sai o Paulo Guedes, já comentamos aqui, chutando o relatório e tal. Aí o Rodrigo Maia faz a coisa certa. Tem que defender o trabalho do relator, que foi o trabalho possível. Até porque o governo só criou dificuldades. O Samuel Moreira fez o que deu para fazer, ancorado no presidente da Câmara. Né? E só por isso você tem uma proposta de reforma da Previdência, goste-se dela ou não. O fato é, o governo não atuou para conseguir a reforma. Né? No mesmo dia, o Bolsonaro demite o Santos Cruz da coordenação política. Aí põe o general da ativa. E as coisas foram se sucedendo. E aí promete demitir o presidente dos Correios. E aí fala mal do Supremo no encontro com evangélicos. No encontro com evangélicos não, com jornalistas aí no caso, né? Fala mal do Supremo. Assim, vai a Santa Maria e prega praticamente luta armada, como ele fez. E diz que ele precisa mais do povo do que do Congresso. É impressionante. Isso assim, a reforma da Previdência está lá, quentinha. Ele diz, não, preciso mais do povo do que do Congresso. Você imaginou se os congressistas disserem, então tá. E, enquanto isso, corria a fritura do Joaquim Levy, então presidente do BNDES. Olha, eu conheço muita gente, o Fábio Cuba, que não gosta do Joaquim Levy por razões ideológicas. Acho que ele é liberal demais, é um cara que só pensa em conta, em planilha, não sei o quê.
Agora, nunca ninguém disse que o Joaquim Levy é incompetente, nunca ninguém disse que ele é mau caráter, nunca ninguém disse que ele é preguiçoso. E foi tratado pelo presidente da República de uma maneira miserável. É claro que isso precisa acabar, é claro que precisa ser revisto, né? E isso tudo se dá em meio à confusão da divulgação das conversas entre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, que obviamente apontam para algo muito ruim e vem coisa por aí. Bom, vamos começar pelo que está aí mais quente do dia, né? Quer dizer, do dia de ontem, com desdobramentos hoje, que é o pedido de demissão do Joaquim Levy, que, na verdade, convenham, né? Não tinha como ficar. Na prática, ele foi demitido. Imagina o seu chefe dizer, fulano de tal, um chefe nosso qualquer diz para os outros, fulano está com a cabeça a prêmio. Bom, já rolou, né? Estou por aqui com o Levy. Estou por aqui com o Levy. Imagina, eu chego aqui, os três dizem, estamos por aqui com você, Reinaldo. Eu tenho que voltar, não posso nem entrar. Vou ter que ficar na praia. Ah, que pena, né? Vamos lá, moço. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúnem no Palácio do Planalto um dia depois do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, pedir demissão. No último fim de semana, Bolsonaro chegou a dizer que o ex-ministro estava com a cabeça a prêmio, caso ele não mandasse embora o diretor de Mercado e Capitais do banco, Marcos Barbosa Pinto. Após a fala do presidente, os dois E integrantes... tinha acabado de ser nomeado, né? Tinha acabado de ser nomeado. Após a fala do presidente, os dois integrantes do BNDES pediram demissão. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a agenda oficial de Guedes pela manhã tinha apenas uma reunião com o secretário especial de Desestatização e Desinvestimento, Salim Matar, que é um dos cotados para assumir essa vaga. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não confirmou se a reunião foi restrita apenas entre Bolsonaro e Guedes. Olha aqui, vamos ver. O Joaquim Levy não é do tipo chicaneiro. Sim, ele foi secretário do Tesouro no governo Lula. Era um cargo técnico, muito criticado pela esquerda por ser um cara que cuidava das contas. Chegou a assumir a Fazenda no governo Dilma, caiu fora porque queria fazer o ajuste que a presidente se negou a fazer. É da chamada Escola de Chicago, a mesma que pertence, a mesma escola onde estudou o Paulo Guedes. É um liberal conhecido, é um técnico altamente competente e universalmente tido como uma pessoa séria. O mesmo se diga sobre o Marcos Barbosa Pinto. Ah, mas trabalhou no governo do PT, e daí? Todo mundo que trabalhou no governo do PT era petista? O Marcos Lisboa, por exemplo, secretário de Política Econômica dos 2 primeiros anos do governo Lula, que ajudou a botar a economia no eixo, por um acaso, em algum momento da vida, o Lisboa foi petista? Que hoje é o presidente do INSPER? Uma faculdade, um centro de estudo de inflexão claramente liberal? Será que para trabalhar, então, no governo, tem de ter o chamado viés ideológico? Há aí uma coisa muito ruim. Há uma determinação, e esta determinação também é do Paulo Guedes, de achar, digamos, podres no banco. Para tentar mais uma vez acusar o PT, etc. O Paulo Rabelo de Castro, presidente anterior, nomeado pelo Michel Temer, fez até um livro verde do BNDES. Foram buscar as principais operações do BNDES para saber se havia ali irregularidades, ações criminosas. E não se encontrou nada. Do Levy se exigiu que apresentasse
fazer o pente fino do BNDES, apresentar as operações suspeitas do BNDES. Parece que o Levi optou, nesses 6 meses quase de trabalho, optou por profissionalizar o banco. Também havia uma determinação de o banco vender ações em parcerias com empresas privadas, que muitas vezes o BNDES financia operações, fica com ações, então vende essas ações. Conseguiu arrecadar nesse tempo 13 bilhões. Não conseguiu mais do que isso, porque, primeiro, que é preciso ver a hora de vender as ações, né? Ou vai botar tudo na bacia das almas? Houve coisas ali que a conjuntura impediu que se fizesse. Mas o Guedes quer que o BNDES devolva ao Tesouro 126 bilhões, porque o Tesouro põe dinheiro no BNDES, o BNDES tem que devolver em algum momento. 126 bilhões neste ano. Ora, a função do Levi é não destruir o caixa do BNDES também. E o fluxo de caixa do BNDES. E parece que havia algum desacordo ali sobre a devolução desse dinheiro e a data da devolução desse dinheiro. Ora, isso se conversa. Mas também o Paulo Guedes foi fritar o Levi. Numa entrevista, ele fritou o Levi também, dizendo que ele não consertou o passado e não estava se encarregando do futuro. Sendo um subordinado dele, insisto, uma pessoa séria. Não é assim que se atua com 2 profissionais. Quem é que vai querer trabalhar nesse governo? Olha aqui, eu não sei quem será o sucessor do Levi. Que eu saiba, até agora não saiu. Será pior do que ele. Que isso? Um presidente da República não diz que a cabeça das pessoas está a prêmio. Isso é coisa de caçador de recompensa, de miliciano, de sei lá o quê, capitão do mato. Não de um presidente da República. Chame e demita a pessoa com dignidade. Neste caso, quem tinha de fazê-lo era Paulo Guedes. Não é possível tratar profissionais assim. Não existe governo sério assim. Já basta, insisto, que a reforma vá sair a despeito da presidência da República, apesar da presidência da República. O Maia reagiu. O que ele falou? O presidente da Câmara afirmou que as saídas do ex-presidente do BNDES, Joaquim Levi, do advogado Marcos Barbosa Pinto, da diretoria de mercado de capitais do banco, são uma covardia sem precedentes. A declaração foi durante participação... Covardia que ele atribuiu ao Paulo Guedes, né? Isso. A declaração foi durante participação em fórum promovido pelo canal Band News, aqui no Grupo Bandeirantes, na Zona Sul de São Paulo, para discutir governança e democracia. Maia criticou a forma como eles foram retirados do governo, abre aspas. Levi veio de Washington para trabalhar no governo. Está errado sair assim. Não pode tratar as pessoas desse jeito. Se é para demitir, chama e demite. Ninguém é obrigado a ficar com servidor de confiança se deixou de ser de confiança. Agora, tratar de qualidade dos dois dessa forma eu achei muito ruim. Para Maia, quem deve resolver a situação é o ministro da Economia, Paulo Guedes, responsável pela nomeação de Levi. Quem tem que segurar firme é quem nomeou e foi o ministro. Sim, mas o ministro também vendeu os 2 subordinados. Especialmente o Joaquim Levi, que foi ele quem escolheu. Ele também botou o Joaquim Levi na bacia das almas. Há um engano. Vocês me perdoem, eu tenho de falar. É um engano achar que Paulo Guedes é muito diferente de Jair Bolsonaro. É um erro. Ele sabe mais economia, sabe mais economia. Ele sabe fazer conta, sabe fazer conta. Ele é banqueiro. Quebrou uma vez, ficou bilionário 2 vezes. Tudo verdade. Agora, considerar que Paulo Guedes, por exemplo, gosta do Congresso mais do que Bolsonaro é falso. É falso como nota de R$3. Não gosta também.
Ele apenas não pode fazer a profissão de fé no autoritarismo como faz o Bolsonaro, porque, afinal de contas, depois ele tem que voltar para o mercado, né, Fábio Cuba? Feita a reforma, acabado o governo, ele vai ganhar dinheiro no Brasil. Esse negócio de que eu pego o avião e vou embora, tudo bem, já tem um bom dinheiro. Mas para continuar a fazer dinheiro, eu garanto que o Brasil ainda é melhor do que concorrer lá fora. Com gente que tem mais instrumentos e mais competência do que ele. Então é aqui mesmo que se ganha dinheiro, é em Banânia mesmo. É no bananão mesmo, como diria Ivan Lessa. Então aí, não pode fazer o mesmo discurso de afronta ao Congresso. Agora, considerá-lo uma pessoa mais amiga do Congresso e da democracia do que Jair Bolsonaro, não. Não é verdade. Tanto não é verdade que no dia seguinte à reforma ele saiu chutando a reforma. Quando ele deveria, em princípio, aplaudir e dizer, e agora vamos tentar mudar e conseguir conquistar aquilo que a gente precisa. Uma crise desnecessária, absurda. Nas 96 horas em que, insisto, o governo fez a maior quantidade de bobagem que podia fazer. Por quê? Porque, Reinaldo vai viajar, tá bom. Então vamos começar a fazer coisa agora para ele, só porque ele não está conseguindo escrever no site, no blog dele direito. A gente vai fazer, não pode pôr na rádio, mas eu me vinguei e entrei por telefone. E o mal-estar, Fábio Cuba? A forma como a demissão de Joaquim Levy foi tratada pelo presidente Jair Bolsonaro teria provocado esse mal-estar entre integrantes do Ministério da Economia. Reinaldo, segundo o jornal Folha de São Paulo, houve uma série de críticas em relação ao comportamento do presidente. Para auxiliares do ministro da Economia, Paulo Guedes, o mais adequado seria Bolsonaro avisar sobre o desligamento de forma reservada e também dar oportunidade para que o executivo renunciasse, talvez. No entanto, o presidente preferiu criticá-lo publicamente. E desse jeito, né? Tá com a cabeça prêmio, faz tempo, o Levy me conhece, faz tempo que ele sabe, não tá correspondendo. Deixa eu ver, pessoas que correspondem. Olha, o Weintraub, que tal o Weintraub, o ministro da Educação, como uma pessoa que corresponde às expectativas do presidente? Ou então Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, ou então a ministra Damares. Ou então o ministro Ricardo Salles. Esses ministros que quase não causam problema para o Brasil, dentro e fora do país. Não, o Joaquim Levy não pode ser tratado desse jeito. Aliás, ninguém pode ser tratado desse jeito. Eu quero fazer essa observação aqui. Ainda que fosse um ministro mequetrefe, ou um cargo, uma pessoa, que não era ministro, mas enfim, ainda que fosse um servidor mequetrefe de quinta categoria, foi escolhido, foi colocado lá, tem que ser demitido com respeito. Mas claro, a gente vive a era em que tudo se faz dessa maneira, a matroca, tudo com grosseria, tudo com... Congresso vê o Guedes como ala radical. E é verdade, vamos lá. Líderes do Congresso Nacional dizem acreditar que a demissão do agora ex-presidente do BNDES, Joaquim Levy, é um sinal de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, está cada vez mais próximo da ala radical do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nunca deixou de estar. Isso foi um engano da imprensa. E eu já apontei isso. Aliás, apontei isso desde o primeiro dia. Apontei isso desde... Por que é que Paulo Guedes foi ser ministro de Jair Bolsonaro? Foi ser ministro, não. Se aproximou de Jair Bolsonaro lá atrás. O Paulo Guedes, ele tem uma composição intelectual, digamos, ou psicológica, muito ruim para quem quer ser governo. Isso aqui é análise objetiva e fria. E todo o mercado sabe, e todo mundo... Eu não estou falando só com o menino de mesa de mercado que opera. O mercado... O mercado topster sabe muito bem do que eu estou falando. O Paulo Guedes é um homem inteligente, sem dúvida. Só que é mercurial, tem um temperamento difícil e é ressentido. Ele acha que não lhe deram a devida importância. Isso é uma coisa ruim. Olha, isso é ruim.
Esse negócio de você achar não me deram devida importância, estão me desprezando. Se a pessoa acha isso sem poder é uma coisa, achando isso com poder é um perigo. Sabe quem lidou com isso? Ainda que não dessa maneira direta, o Nietzsche, o filósofo alemão. Né? Ele advertia para o risco que há em se conceder o poder à vítima. O poder à vítima é o seguinte, presta atenção para entender direito. É a pessoa que, tendo sido vítima ou se considerado vítima, se torna poderosa, mas ainda se vê como vítima. E aí tudo que ela faz é reativo. Entenderam? Ou seja, ela está com o poder na mão, ela já chegou lá, mas ela ainda se considera perseguida. Aí, na condição de vítima poderosa, sai fazendo barulho e bagunça. É um perigo isso. Né? E, inclusive, depois vem uma linha de pensamento, que aí não é Nietzsche, mas vem uma linha de pensamento que considera, por exemplo, o fascismo e o nazismo uma espécie de organização do poder daqueles que se querem vítimas. Então, por exemplo, os nazistas diziam, o Acordo de Versalhes destruiu a Alemanha. Nós somos vítimas do acordo que fizeram. Nós perdemos a guerra, fizeram o Acordo de Versalhes, fomos humilhados, somos vítimas. Aí constrói a maior máquina de guerra que o mundo conheceu até então, né? Voltada ali para a guerra efetiva, se considerando vítima. Sim, eu dei um voo, só estou dizendo que o ressentimento poderoso é uma arma ruim. Provoca estrago. O Guedes não vai ter, a essa altura da vida, o reconhecimento da academia que ele gostaria de ter. Não vai ter mais. Esquece, Guedes. Esquece. Com esse temperamento, pior ainda. E você não está aí para você provar que você é mais inteligente do que os outros. E não adianta essa altura alguém dizer, Reinaldo pregando humildade. Eu não estou pregando humildade. Porque você está meio arrogante. Não, mas eu não sou governo. Quem é governo, negocia, conversa. Não submete os outros à humilhação. Muito especialmente, gente melhor do que ele. Porque se há uma coisa sobre a qual não há a menor dúvida, é que Joaquim Levy tem uma competência intelectual absurdamente maior do que a de Paulo Guedes. Né? Agora resolveu falar bem do Levy só porque foi demitido? Vai ver se eu falei mal antes. Ao contrário, quando ele foi escolhido, eu aplaudi a escolha do Levy. Que de petista não tem nem o dedão do pé. Ou de esquerdista. Então, é claro que atuou muito mal. E, como eu estava dizendo, nunca Paulo Guedes se distinguiu do bolsonarismo. A não ser por ter mais informação e competência intelectual. Só isso. Agora, evidentemente, se ele pôs essa competência a serviço do Bolsonaro é porque concorda com os pressupostos gerais do governo. Não? E claro, é uma pessoa que... Isso aqui eu já disse uma vez. Em certo sentido, ele tem uma coisa até mais perigosa do que o Bolsonaro. O Bolsonaro sabe o que não sabe. Né? O Bolsonaro sabe o que não sabe. Ele sabe os limites dele, embora faça... Né? Infelizmente, o Guedes não sabe o que não sabe. Então, tudo que ele imaginou para a reforma, e a forma e a maneira como ele imaginou que ele ia encaminhar a reforma, nós falamos aqui 500 vezes, estava tudo errado.
Ah, vou fazer com a bancada de governadores dos estados. Ah, fazer com as bancadas temáticas. Vou usar o dinheiro do Petrobras, os recursos da seção onerosa, barris de petróleo, em última instância, que sobraram do acordo feito com a Petrobras. Também. Vou arrecadar 1 trilhão com privatizações. Nada disso existe. Nada disso existe e, evidentemente, causa dificuldades.